Bom dia, são 8h15, segunda-feira, 2 de dezembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário deve votar nesta semana o Plano Nacional de Educação e as novas regras para a meia entrada. As regras para a abertura de uma empresa individual podem mudar. Na entrevista desta segunda-feira, a reforma do Código Penal. E veja os destaques das comissões para esta semana. A votação do Plano Nacional de Educação e das novas regras para a concessão da meia entrada estão na pauta do plenário esta semana. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é a repórter Carla Benevides. Bom dia, Carla. Bom dia, André. O presidente Renan Calheiros marcou para esta terça-feira a votação do projeto que define novas regras para a concessão de meia entrada em eventos culturais e esportivos. O projeto estabelece uma reserva mínima de 40% dos ingressos disponíveis para a meia entrada. Além de estudantes e idosos, o benefício também será estendido a deficientes e pessoas entre 15 e 29 anos de idade que estejam inscritas em programas sociais do governo federal. A emissão das carteirinhas de estudante também terá regras mais rígidas. Apenas a UNE e entidades ligadas à educação, como diretórios acadêmicos, por exemplo, poderão emitir o documento que terá certificado digital válido em todo o país. O Plano Nacional de Educação também está com a votação prevista para essa semana. O PNE foi aprovado na semana passada pela Comissão de Mérito, com muita polêmica. Os senadores da base do governo reclamaram porque o relatório do senador Álvaro Dias foi aprovado em menos de 5 minutos, com a presença de 4 senadores e todos do PSDB. A expectativa é que, em plenário, o relator do projeto seja o senador Eduardo Braga, que é o líder do governo. Mas mesmo que o PNE seja aprovado em plenário, ele terá que voltar para a Câmara dos Deputados, porque sofreu várias alterações aqui no Senado. Portanto, dificilmente o PNE entrará em vigor ainda em 2013. André. Obrigado, Carla. As regras para a abertura de uma empresa individual podem mudar. Um projeto aprovado no Senado acaba com a exigência de valor mínimo de capital para a criação do negócio. A proposta tramita agora na Câmara dos Deputados. Adriano é personal trainer. Há 2 anos abriu uma empresa individual, também chamada de Eireli. É uma pequena academia. Estudando sobre a Eireli, eu vi que tinha muitas outras vantagens, como pagar menos impostos e a simplicidade de abrir mesmo. O Brasil tem mais de 2 milhões de empresas individuais, segundo dados do Sebrae do ano passado. Para abrir uma Eireli, o empresário não precisa de sócios. E se a empresa quebrar ou tiver alguma dificuldade financeira, o patrimônio pessoal dele será preservado. Mas para começar o negócio, é preciso comprovar o capital de pelo menos 100 salários mínimos. No valor atual, são quase R$70 mil. Eu já tinha equipamentos que no somatório geral dava em torno disso e mais algum dinheiro em caixa. Então, assim, não foi tão complicado. Esse limite de 100 salários mínimos dificulta, porque nós temos no país empreendedores que não têm essa importância. Então, com essa imposição, uns ainda ficam na informalidade ou acabam anotando um capital inexistente. Mas esse limite pode acabar. Um projeto de lei aprovado no Senado retira a exigência de um valor mínimo de capital para abrir o negócio. Como é que um cidadão individual que quer abrir o seu próprio negócio vai primeiro depositar 60 e tantos mil reais numa conta bancária para começar o seu negócio e no dia seguinte, na semana seguinte, ele precisa dos mesmos 60 mil para investir na compra de equipamento, na compra de matéria-prima, enfim, no exercício da sua atividade. O grande esforço da sociedade brasileira é trazer para a formalidade algo em torno de 11 milhões de pessoas que têm seus negócios, eles querem crescer. E para crescer, precisa estar na formalidade e estar na legalidade. O projeto tem o apoio do Sebrae. Esse projeto ele traz para a legalidade esses profissionais que não tinham condições de ser empresários. Tá? Outra vantagem também é a parte legal. Ele tem condições de pagar os impostos e requerer do Estado os benefícios desses impostos que são pagos. O projeto também permite que uma empresa com vários sócios se transforme em uma sociedade unipessoal, de apenas um proprietário, e ainda autoriza uma mesma pessoa a ter mais de uma empresa individual.
A vice-presidente do Conselho de Contabilidade do Distrito Federal é a favor da mudança. Às vezes a pessoa atua num segmento de calçados e quer num segmento de sorvete. Então é incompatível você simplesmente adequar uma lei, abrir uma filial que atue como sorveteria e uma, nesse exemplo nosso, comércio varejista de calçado. Então possibilitaria nesse sentido. É a reorganização de uma situação jurídica que precisamos aperfeiçoar para darmos maior condição de empreendedores individuais no país, de trabalhadores de todo esse país, realizarem atividades na forma da lei, com a mais ampla possibilidade de crescimento e de consolidação de sua atividade no mundo dos negócios. Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Constituição e Justiça deve começar a analisar nesta semana projeto que torna o Bolsa Família permanente, incluindo o programa na Lei Orgânica de Assistência Social. O autor do projeto, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, apresentou o projeto em outubro, mês em que o Bolsa Família completou 10 anos. A ideia é que o programa deixe de ser uma iniciativa somente de governo e passe a ser uma política de Estado. O senador argumentou que 14 milhões de famílias são atendidas pelo programa e tem orçamento de 24 bilhões de reais, portanto ele já está incorporado à vida dos brasileiros. Este projeto chegou inclusive a motivar um debate no plenário do Senado. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acredita que o programa Bolsa Família não é somente assistencialista, já que ele exige algumas contrapartidas dos beneficiários, como a matrícula dos filhos à escola e também a vacinação das crianças. Já o líder do PSDB, Aloysio Nunes, de São Paulo, defendeu o projeto, dizendo que ele vai permitir um maior controle da sociedade sobre os gastos do governo com o Bolsa Família. Um outro projeto que deve ser analisado nesta semana nas comissões do Senado é o que prevê que até 2023 todos os alunos da rede de ensino até o 6º ano do ensino fundamental recebam tablets com acesso à internet e também com programas didáticos. Este projeto está na pauta de terça-feira da Comissão de Ciência e Tecnologia. E na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais deve votar projeto que prevê a criação do adicional por tempo de serviço para todos os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos por mês. André. Obrigado, Roberto. Os municípios podem ser obrigados a participar do sistema carcerário do país. Essa é uma das propostas da Comissão de Juristas que estudam mudanças na Lei de Execução Penal. O relatório do colegiado foi aprovado. A Lei de Execução Penal, que trata das regras para o cumprimento de sentenças, é de 1984. Desde o início do ano, o grupo de 16 juristas elabora propostas para adaptar a lei à realidade do país. Nós não estamos mexendo na estrutura da lei, nós estamos adequando a lei à Constituição Federal, às mudanças que aconteceram no Código Penal, no Código de Processo Penal, Lei 9.099, outras medidas também de alternativas penais, né? Que realmente estavam defasadas. O ponto mais discutido e o que recebeu mais sugestões foi o que se refere à superlotação prisional, considerada pelos juristas uma das maiores violações aos direitos humanos. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, o país abriga quase o dobro de presos do que comporta a estrutura carcerária. Nós temos 1.400 unidades prisionais no Brasil. Hoje o Brasil conta com mais de 550 mil pessoas presas, 110 mil servidores. A lei institucionaliza o mutirão carcerário como uma alternativa. Ou seja, sempre que a lotação estiver além da capacidade, o mutirão carcerário deve ser realizado e, nesta oportunidade, as pessoas que já estão mais próximas de obter a progressão de regime ou livramento condicional deverão ser, então, beneficiadas. Outra proposta é integrar os estados e os municípios na fiscalização do cumprimento das penas, principalmente das medidas alternativas. O município tem que ser chamado também a contribuir com a questão da pessoa que está diante da lei penal. As propostas de mudança na Lei de Execução Penal serão entregues ao presidente do Senado, Renan Calheiros, na próxima quinta-feira. Depois, elas vão ser analisadas pelos parlamentares e devem tramitar como projeto de lei.
E o prazo para entrega das emendas ao relatório da reforma do Código Penal termina esta semana. O relatório final dos trabalhos será apresentado no dia 17 deste mês. É sobre esse assunto a nossa entrevista desta segunda-feira. A revisão do Código Penal começou em outubro de 2011 com uma comissão de juristas que estudou o assunto e apresentou um anteprojeto com mais de 500 artigos. As sugestões dos juristas foram transformadas no projeto de lei que está sendo analisado por uma comissão especial de senadores. É o resultado desse trabalho que será entregue pelo relator senador Pedro Tax. Quem conversa com a gente sobre o tema é o consultor legislativo Tiago Ivo Odon. Bom dia, Tiago. Bom dia. Foram mais de quase 1.000 emendas, dezenas de audiências públicas em todo o país e o assunto ainda provoca polêmica. É difícil mexer em um texto que tem mais de 70 anos, quase 70 anos. A peculiaridade do direito penal é porque o crime, né, que é a conduta ilícita mais gravosa que temos no nosso ordenamento jurídico, o crime, ele mexe com tabus, né, mexe com sentimentos comuns, a grande média da sociedade, né? Mexe com valores caros à sociedade. Então, ele vai mexer com vida, vai mexer com patrimônio, vai mexer com saúde pública, com fé pública, né? Então, essas questões todas, elas são muito passionais. As discussões tendem a ser muito passionais. Então, mexer num texto desse é você mexer com a estrutura de valores da sociedade. Então, por isso é uma coisa complicada. Você tem opiniões de todos os lados, opiniões contrárias a favor de determinados assuntos. Então, realmente é um trabalho hercúleo. Que temas que você considera mais polêmicos? O aborto, né, um tema clássico, a questão da eutanásia, a questão, será que podemos responsabilizar penalmente uma pessoa jurídica, uma empresa, né? É um tema que entrou também, a questão do terrorismo, a questão do bullying, né, que é um tema aí nas escolas. São todos temas super polêmicos, que deram muita discussão na comissão de juristas e hoje continuam dando muito problema, muita discussão na comissão de senadores. Agora é um texto inovador. Sim, é um texto inovador. Ele traz condutas que hoje não estão tipificadas no nosso direito penal. Ele traz condutas novas, atendendo ao clamor da sociedade, atendendo ao clamor de especialistas. Então, inclusive condutas que o Brasil se comprometeu a combater em tratados internacionais, que até hoje não tinham sido incorporadas ao nosso sistema, estão sendo incorporadas. E uma coisa interessante que o Código faz, né, é uma limpeza de toda legislação extravagante que temos. Né? Nós temos não apenas o Código Penal, mas ao redor dele circulam várias leis extravagantes, né, mais de 100. Então, o Código fez uma limpeza em todos esses crimes e procurou centralizar tudo no Código Penal. Até ficar um documento mais simples para a população ter acesso e ver o que realmente, qual é o rol de crimes do país. E foi importante também fazer essa reforma para adequar a Constituição de 88, né? Exatamente, Vários valores estão ali na Constituição, foram incorporados. Outros crimes que estavam ali, né, no nosso Código de 1940, foram retirados, né, que não tinham mais sentido de ser. Outros incorporados, outras figuras foram atualizadas, né, por exemplo, crimes cibernéticos, crimes contra o sistema financeiro, né. Tínhamos figuras que tratavam de títulos de papéis ainda, né. Hoje temos títulos eletrônicos, então várias adaptações precisam ser feitas no processo. Tiago, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para você. Bom dia. E o Parlamento do Mercosul inicia hoje mais uma reunião em Montevidéu, no Uruguai. Conversamos novamente com a repórter Carla Benevides, que está ao vivo com as informações. Carla. André, o Parlamento do Mercosul, Parlasul, está reunido neste momento em Montevidéu, no Uruguai. Serão 2 dias de encontro com parlamentares dos 5 países que integram o Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Essa é a primeira sessão deliberativa dos últimos 3 anos. E a representação brasileira é composta de 27 deputados e 10 senadores. A Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado vai debater daqui a pouco as consequências da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E no plenário do Senado vai haver às 11 horas da manhã uma sessão especial para comemorar os 30 anos do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. André. Obrigado, Carla. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora.
Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.